Olá pessoal, eu sou Alan, bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo você vai ver o discurso do governador da Bahia, Rui Costa, na entrega do Auro Filho, no município de Pecaetá, Bahia. Veja só como o Rui fala do valor da família, da importância do acompanhamento familiar no dia a dia dos alunos. Acompanha bem aí, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Valeu, um abraço. Daqueles que acreditam na educação como instrumento de transformar vidas humanas, mas eu, como você disse, me sinto realizando numa escala muito maior o sonho da minha mãe, que lá na favela, no Morro da Liberdade, onde eu nasci, improvisou em uma casa que estava abandonada o funcionamento de uma creche comunitária, porque ela costumava dizer: esses meninos perambulando pela rua, enquanto o pai e a mãe trabalhando, não vai dar nada aqui, creche. E ela montou a creche enquanto teve vida e saúde, fez a creche funcionar para atender aquela meninada. E você falou aqui, e é absoluta verdade, ela acreditava em que tinha para os filhos e para os meninos da rua e da comunidade, que nós não tínhamos outro caminho na vida, que o único caminho para uma pessoa que nasce na periferia de uma cidade, numa favela, numa comunidade pobre, o único caminho é a educação. E por isso ela vivia dizendo para a meninada da rua inteira e para os filhos que era para sentar o bumbum na cadeira e estudar, estudar e estudar. E hoje, a cada escola que nós entregamos, são 240, Júnior, iguais a essa. Muda o tamanho, muda a arquitetura, que nós temos como essa: escolas de 12 salas, temos escolas de 24 salas, temos escolas de 34, 36 salas, mas o padrão de qualidade é o mesmo, o padrão de equipamentos é o mesmo. Aqui é uma escola que vai funcionar como todas as outras, em tempo integral. E o que é tempo integral, governador? Uma escola em tempo integral é aquela escola que o jovem, que a criança, fica o dia inteiro na escola, pelo menos 7, 8 horas por dia. Ele chega de manhã e vai no refeitório, por isso aqui tem refeitório, tomar o seu café da manhã. Durante a manhã, estudar matemática, química, física, história, inglês, espanhol, enfim, as matérias, almoçar na escola. Aqui será servido almoço para todos os alunos. E no outro turno, ele terá, se precisar, reforço escolar, porque nós temos um programa que foi criado em nosso governo, chamado Mais Estudo, que dá uma bolsa financeira aos alunos, a 2 alunos por turma, que tiraram nota acima de 8 em matemática e português, para eles fazerem reforço escolar com os seus colegas na própria sala. São 26 mil turmas no estado, vezes 2 alunos por turma, nós estamos falando de 52 mil jovens que fazem reforço escolar na rede estadual. E nós estamos ampliando isso para reforço escolar, além de matemática e português, de física e de línguas. E aqui, portanto, o aluno terá a oportunidade também de aprender uma profissão, porque em todas essas escolas nós teremos curso profissionalizante. O aluno sair e concluir o segundo grau com um certificado, um diploma de curso técnico.
para que ele possa ter ferramentas de iniciar sua vida profissional depois do segundo grau concluído. Mas aqui também, como vocês podem ver ao visitar, nós temos um auditório com formato de teatro para atividades culturais. Temos espaços e equipamentos para a prática esportiva, do judô, do boxe, do karatê, da natação, do basquete, handebol, futebol, o ginásio poliesportivo, piscina semiolímpica, espaços destinados, portanto, à atividade física e ao esporte. É uma escola que, em tempo integral, não só fala da extensão da carga horária para 7, 8 horas, mas fala da oportunidade do jovem se realizar como jovem, porque além de aprender conteúdo, ele pode realizar e ter acesso a atividades culturais de várias modalidades, do teatro, do canto, da música, da expressão cultural, da dança, da poesia, da pintura, enfim. Aqui é uma verdadeira casa do saber, uma verdadeira casa da juventude. Aqui nós queremos materializar e realizar o sonho dos jovens. Eu normalmente tenho dito, Júlio, que o hospital e a escola salvam vidas, que governar é o exercício da expressão, cuidar de gente. Quando você faz uma estrada, você está cuidando de gente. Quando você leva uma água, você está cuidando de gente. Quando você faz o esgotamento sanitário em uma cidade, você está cuidando de gente. Quando você apoia a agricultura familiar, você está cuidando de gente. Mas eu diria, de todas as ações de governo, as que encarnam melhor a expressão cuidar de gente é a saúde e a educação. E os dois equipamentos, a escola e o hospital, salvam vidas. Eu digo que o hospital salva a vida fazendo intervenção física ou biológica, química no corpo humano, por remédio, por cirurgia. Mas a escola salva vidas mexendo com a alma, mexendo com o desejo, mexendo com os sonhos dos seres humanos. E, portanto, aqui é um lugar de salvar vidas humanas, de jovens que terão esse espaço para utilizar toda a energia, toda a adrenalina própria do jovem para o bem. E eu, ao entregar essa escola, não vou aqui falar da lista de obras que eu já assinei. Nessas escolas eu me concentro a falar do tema educação. E eu quero, nesse momento, dizer que o prédio atual, a escola estadual, será passada para o município, para que o município faça um destino adequado, reforçando a sua rede municipal, ou utilizando o prédio com a creche, com o ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e melhorando também a estrutura da rede municipal. Mas eu quero dialogar aqui com quem é pai, com quem é mãe, com quem é avô, avó, tio, tia, ou quem quer ser no futuro breve. Eu acredito muito no que minha mãe acreditava, que a educação é o que transforma a vida de cada um de nós. Como muitos sabem, eu nasci no morro, numa favela, que até eu sair de lá, aos 20 anos, eu saí para morar sozinho, a rua não morava lá de barro. Minha mãe nunca foi candidata a nada, mas ela era uma mãezona da rua. Tudo que acontecia na comunidade, Dia das Mães, dos Pais, Natal, Ano Novo,
São João, dia de Judas, dia dos pais, das mães, o que fosse, ela estaria organizando lá. E normalmente a comunidade pedia muito a ela para reivindicar infraestrutura urbana. E ela respondia: antes de reivindicar infraestrutura urbana, eu quero lutar para que tenha uma escola decente, para que a gente tenha creche, para que a gente tenha uma escola de ensino infantil e fundamental que preste. Porque pisar no barro não é bom, mas entre pisar no barro, pisar no asfalto e ter ou não ter uma escola, eu prefiro para meus filhos 100 vezes ter uma escola. Porque o pavimento da rua é importante, mas uma rua pavimentada não vai mudar a vida de meus filhos. Mas ter uma escola vai mudar a vida de meus filhos. E por isso, ela acreditava, como eu acredito, que a importância da família na educação é fundamental. Aqui está um prédio, um equipamento que é igual ou melhor do que qualquer escola particular da Bahia. Digo com orgulho, como falo em relação à policlínica. Pode ter uma policlínica particular na Bahia igual a nossa, mas melhor não tem. Como posso dizer, pode ter uma escola particular igual a esta na Bahia, mas melhor não tem, porque a maioria da escola particular não tem teatro, não tem piscina, não tem essa estrutura que nós estamos colocando aqui. Mas a educação precisa de alguns pilares. O pilar da infraestrutura física, que é essa escola, o pilar da motivação e do envolvimento de alunos e de professores, mas precisa de um terceiro pilar, que é o envolvimento da família. Minha mãe costumava dizer que a educação não começa na escola, que a educação começa em casa, com o pai, a mãe, a avó, o avô. E ela estava correta. Os principais valores da nossa existência, nós não aprendemos na escola. Eu não aprendi na escola nem na universidade. Eu aprendi em casa com minha mãe. Um valor, Júnior, que eu costumo repetir, e que se todo ser humano praticasse no dia a dia, nós viveríamos num mundo muito melhor. É uma frase que com certeza vocês já ouviram. Minha mãe costumava repetir muitas vezes para os filhos: faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Não é uma coisa simples? Então, na hora de tomar uma atitude, se você pensar, não maltrate criança nenhuma, porque você não quer que maltrate seu filho e seu neto. Não machuque mulher nenhuma, porque você não quer que machuque sua mãe e suas filhas. Não minta para os outros se você não gosta de ser enganado, enrolado. Então são ensinamentos e fundamentos que é a família que planta no coração e na cabeça desde pequenininho das crianças. E além disso, é fundamental para a aprendizagem. Como o locutor falou, o Danilo falou, eu estou chegando, se já não cheguei, depois vou olhar o número hoje, a 900 escolas visitadas. E a primeira escola que eu visitei, na primeira semana que eu assumi o governo, foi a escola que eu estudei, a escola Luiz Tarquínio, lá na Cidade Baixa, em Salvador. E ao visitar a escola, assim que eu entrei, a diretora me cumprimentou. Na primeira oportunidade que ela teve, ela me entregou um envelope, que eu guardo até hoje. E ela me entregou o envelope perguntando se meu pai era vivo. Em janeiro de 2015,
Meu pai estava vivo ainda, faleceu 6 meses depois que eu assumi o mandato de governador. E ela me disse: abrace seu pai e seu pai. E eu disse a ela que minha mãe era viva e agradeça a eles. Eu perguntei: o que tem dentro desse envelope? Ela disse: tem cópia de tudo que eu achei no período que você estudou aqui na escola. Você estudou aqui 4 anos. E aí dentro você vai achar cópia da lista de presença das reuniões de pais e mães. E eu tive a curiosidade de procurar livro por livro. E estou lhe informando, e você vai poder ver aí. Seu pai e sua mãe não faltaram a nenhuma reunião de pais aqui na escola, durante os anos que você estudou. E aquilo me deu um profundo orgulho. E ela completou: é um sinal que eles davam muita importância para a educação dos filhos. Então eu quero, na inauguração dessa escola, repetir o que eu tenho dito em todos os lugares: que quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, quem é família, abraça essa meninada. Se tem reuniões de pais na escola do seu filho, independente se ele é miudinho ou grandinho, vá na reunião. Procure saber na escola como é que está seu filho, como é que está o desempenho dele. Procure ajudá-lo, conversar com ele. Você pode ter absoluta certeza, isso faz muita diferença para a educação deles. Muito. Minha mãe, que só tinha um ginásio, mas era uma pessoa muito sábia. Isso que ela dizia, que o interesse do pai e da mãe muda o interesse do filho pela educação. Hoje, eu sei e eu li, tem muitos livros escritos no mundo inteiro sobre isso, em português, espanhol e alemão, falando e afirmando que quando a família se envolve com a educação dos filhos, a aprendizagem aumenta muito. E sempre que eu falei isso, a primeira vez que eu falei isso, Júlio, no palco assim, quando eu desci, uma senhora, da idade dessa senhora ali, cabelinho branco, me abraçou e disse: ô Rui, ela disse: na verdade, oi governador, eu entendi sua mensagem, mas só tem um problema. Eu disse: qual é o problema? Ela disse: eu mal sei assinar meu nome, como é que eu vou ajudar minha neta? Eu disse a ela: não tem problema, eu vou lhe ensinar um truque que minha mãe fazia. Minha mãe lia e escrevia bem, porque ela completou o ginásio. Mas quando a gente foi crescendo, ela já não sabia ensinar os assuntos aos filhos. Como é que ela fazia? Sentava do meu lado e dizia assim: ô Rui, me ensina isso aí que você está estudando. Ficava 1 hora sentado do lado dos filhos, 2 horas. Hoje, eu acho que ela fazia de conta que estava aprendendo alguma coisa. O que ela queria mesmo é demonstrar a importância que ela dava para a educação. Porque ela sabia que aquilo influenciava os filhos. Sempre ela pegava um livro, botava os 4 filhos sentados na mesa e dizia: agora vocês vão ler esse livro para mim. E a gente já lê, mas você sabe ler, leia. Ela disse: não, estou com as vistas cansadas, vocês vão ler em voz alta. Cada um lê uma quantidade de páginas aí para acabar esse livro agora de tarde. E a gente lia o livro em voz alta para ela. E eu sugeri a essa senhora, mesmo não sabendo ler e escrever direito, sente com sua neta, pegue um livrinho e pede para ela ler. Diga a ela: olha, eu tenho curiosidade de saber o que esse livro diz. Você pode ler para mim? Com certeza, quando sua neta tiver com a idade mais avançada, mesmo que você não esteja viva, ela vai lembrar: minha avó me estimulou a ler, pedindo para eu ler os livros para ela. Isso, com certeza, vai fazer diferença na vida dela. Eu digo assim, por onde eu passo: um prefeito pode ser bom, um governador pode ser bom, mas ninguém
capacidade de substituir o papel da mãe, do pai, do avô, do avô e da família. Ninguém consegue. É um papel insubstituível. Esse laço de afeto, de carinho que pai, mãe, filho, avô e avó têm com os seus. E isso muda uma sociedade. Muda a relação entre os seres humanos. Quando eu digo isso, eu não estou falando que muda só para gente pobre, que não tem poder econômico. E eu contei algumas vezes que eu precisava inaugurar uma unidade de acolhimento de menor que cometeu irregularidade lá em Vitória da Conquista, que eu construí. E eu disse para mim mesmo, eu não quero fazer a mesmice que todo mundo está fazendo no Brasil, porque essas casas de menor infrator é mais uma faculdade do crime do que de recuperar menor. Eu disse, eu vou procurar onde tem uma boa experiência que de fato mude a cabeça desses jovens que cometeram alguma irregularidade. E fui procurar saber no mundo onde tinha melhor experiência. Me disseram, tem uma experiência muito exitosa na Europa e na Espanha. E eu fui lá visitar. E nós trouxemos, eles estão nos ajudando. Eu já inaugurei para o funcionamento da unidade de conquista. Mas o que me chamou a atenção foi depois que eu saí, e lá um prédio um pouco maior do que esse, mas com essa infraestrutura também. Quando eu saí, eu vi um outro prédio maior ainda, mais chique ainda, do lado. E eu perguntei, esse prédio de vocês? E ele disse, mano, só que esse aqui é público e aquele ali é para menino rico. Eu estranhei. Esse menino rico, como assim? Ele disse, porque na Europa inteira e na Espanha também, está aumentando o número de jovens ricos que agridem pai, mãe, avô e avó. Eu disse, como assim? Ele disse, porque gente é igual, tanto faz rico ou pobre. Ser humano é a mesma coisa. Os filhos desses ricos, essas famílias muito ricas, não querem perder tempo hoje com a educação dos seus filhos. O menino está bebê ou está com a babá? O menino começou a andar, começou a falar demais, enfia um tablet na mão. O menino começou a estar na escola, bota o menino da agenda de 7 da noite até 10 da noite, com escola, dança, música, teatro, enche tudo. Enche o menino de viagem para Disney, para tudo quanto é canto. Só não bota uma hora na agenda do menino para ter o carinho e o afeto do pai e da mãe. Não tem isso na agenda do menino. Ou seja, o menino cresce desde bebê até virar 15, 16 anos, sem nenhuma relação de afeto com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. E quando o menino está com a cabeça virada, com 15, 16 anos, o pai e a mãe querem exercer a autoridade. E aí, o adolescente já não enxerga ali nem o pai nem a mãe. E vira para ele e diz, quem é você? Você nunca me carregou no colo? Quem me carregava no colo era babá. Você nunca sentou comigo para ler um livro. Você nunca me levou no cinema. Você nunca sentou para contar uma história comigo. Você nunca sentou para jogar uma bola, jogar um dominó, jogar um xadrez, para fazer um desenho. Você nunca sentou comigo. Então você não é meu pai e minha mãe, você é um estranho. E aí os atritos e a violência acontecem. Aí ele disse, ali eu não tenho vaga, governador, para quem quer. E eu vou dizer a você, ali é mais difícil de recuperar do que aqui. Porque aqui, em geral, são imigrantes que vieram da África ou de outros países e que os pais foram expulsos ou que eles ficaram aqui no país. Ou é de gente pobre da periferia da Espanha que acabou ficando aqui cometendo irregularidade. Então essas pessoas guardam na memória e no coração a lembrança boa do pai, da mãe, da família. E eles abraçam alguém que quer dar uma oportunidade a eles. Porque lá no início eles receberam carinho e afeto. E se perderam ao longo do caminho. Mas lá eles
eles são mais difíceis, porque eles não têm nenhuma relação de afeto com ninguém, nem com o pai, nem com a mãe. E isso, depois dessa visita, só fortaleceu o que eu acreditava que minha mãe me ensinava, da importância do pai e da mãe. Muita gente na vida moderna hoje acha que quem vai educar seus filhos é a professora na escola. Professora não educa ninguém. Professora transmite conhecimento. É diferente de educar. Policial não educa ninguém, nem impõe limites a filho. Policial deve cumprir a lei. Quem deve impor limites aos filhos desde pequenininho é pai e mãe. E eu digo isso, eu tenho 4 filhos. Eu nunca dei um tapa em um filho meu. Nunca. Nunca precisei. Minha filha, Maluzinha, que tem hoje 7 anos, com 2 anos de idade, qualquer bobagemzinha que ela fazia, jogou um papelzinho no chão. E olha que ela nasceu no Palácio de Ondina, como governador, que tem empregados. Uma vez eu estava na cozinha, ela jogou um papel no chão, eu disse, pegue aí. Tem que jogar naquela lata ali que é o lixo. Eu disse, papai vai levantar a tampa, que é daquela de pedal, é pesada e você não aguenta. Eu vou levantar, você pega e joga ali. Não pode jogar papel no chão. Entendeu? Ela entendia, papai. Foi lá e jogou. Passou uns dias, eu estava na cozinha, a avó deixou cair alguma coisa no chão e não pegou imediatamente. Na mesma hora ela falou, ô vovó, aí não pode jogar isso não, é naquela lata ali, ó. Tinha 2 anos de idade. Quando faz alguma bobagem, eu fazia, eu tinha um banquinho lá que eu chamava banquinho do pensamento, ainda teve. Fez uma coisa errada, você vai ficar 1 hora sentado ali, ó. Com 2 anos eu fazia isso. Você vai aprender que não pode fazer isso. Ah, meu pai, me desculpa, eu não vou fazer mais. Independente se você vai fazer ou não, você vai ficar meia hora ali, 1 hora sentado, para você pensar no que você fez. E você vai ensinando a criança o que é certo e o que é errado. E vai impondo limites à criança. Toda criança precisa ter limites. E precisa ter, criança gosta de fazer o que ela acha que para o pai é importante, para a mãe é importante. Então eu peço a vocês que se envolvam com a educação dos filhos. Independente do tamanho do menino, compareça. Se você não pode comparecer, peça a esposa, peça ao marido. Se o marido e a esposa não podem comparecer, pede alguém da família, um tio, uma tia, um irmão mais velho, para ir na reunião de pais da sua escola, para verificar como está a educação do filho. Se a criança está tendo dificuldade, procure alguém para dar um reforço escolar, um vizinho, uma vizinha, um parente. Minha mãe fazia isso, que Biagio falou. Ela me botava e botava meus irmãos para dar reforço escolar para os meninos da rua. E a coisa que não sai da minha memória foi no dia do enterro da minha mãe, dia 9 de janeiro de 95. Ela morreu às 4 da manhã. E eu estava ao lado dela. Ela estava em fase final de câncer. Eu tinha saído meia-noite do hospital, que a gente se revezava, os 4 filhos. Tinha chegado em casa 1 hora para dormir, que eu ia trabalhar, no outro dia pegar o ônibus para ir para o polo petroquímico. Eu pegava o ônibus 5h30 da manhã. Cheguei em casa 1 hora. Quando foi 2h30 para 3 horas, o telefone tocou, minha mãe me chamando para voltar. Eu disse, não, menina, sai daí, eu vou pegar o ônibus 5h30. Eu disse, eu não estou perguntando o que você vai fazer, ninguém você vê. Quando eu cheguei, ela disse, mande sua irmã ir para casa, eu não quero sua irmã aqui essa noite. Só quero você, nenhum dos seus irmãos, mande todo mundo embora. E eu sentei ao lado dela, e às 4h30 da manhã, ela pediu para eu botar a cabeça no travesseiro dela, sentado do lado dela. Quando eu acordei, ela estava com o olho aberto, me olhando, mas já tinha ido embora. E eu desmontei depois disso, só fui ficar de pé às 4 da tarde. Quando eu cheguei no cemitério, estava lotado de gente. E a coisa que eu mais ouvi de quem estava lá, aqueles adultos, homens e mulheres, que foram meu colega na adolescência, e eu perguntava, como é que esse povo todo soube? Porque a gente não teve tempo de avisar.
Ele só não interessa como a gente soube, a gente veio aqui homenagear a sua mãe. Porque se hoje a gente tem um emprego melhor, tem uma vida melhor, é porque sua mãe, vendo que nossos pais não entendiam a importância da educação, ela cuidou da educação da meninada inteira. Ela saía de porta em porta, na época que tinha prova, batendo nas portas pedindo para ver o boletim escolar, menino tudo da rua. E quem tinha tirado nota baixa, ela levava lá para casa para os filhos ensinar. E aquele povo todo foi se despedir dela e agradecer. E é isso que eu falo, porque governar, Júlio, é mais do que fazer obra de concreto, de asfalto. Governar é cuidar de gente na sua expressão maior. E cuidar de gente é reforçar quais são os valores que nos mantêm aqui na nossa existência. Eu digo sempre que a gente sabe até o dia que vai nascer hoje, que o médico marca a cesárea e diz o dia e até a hora que a gente vai nascer. Mas só Deus diz a hora que a gente vai embora. E durante nossa existência aqui, eu acho que nós temos a obrigação, que assume a prefeitura, o governo do estado, o cargo de deputado, de vereador, de transmitir valores de existência humana, que são esses valores que preenchem a nossa existência enquanto a gente vem aqui. E para mim, os dois principais pilares, como pilares que sustentam essa escola, que sustentam a nossa existência, o primeiro pilar é a fé em Deus. Independente da religião. Minha mãe acreditava e eu acredito que mais importante do que a religião é a fé em Deus. A religião é só um caminho que a gente escolhe para chegar a Deus. E não tem só um caminho, tem mais de um caminho. E o segundo pilar é o cuidado com a família, com as pessoas da família, com os filhos e com a unidade familiar, que é, mais do que qualquer coisa, carinho e afeto que a gente dá para quem a gente ama. Então eu gostaria de encerrar dizendo isso. Do tamanho dessa escola e da grandeza dessa escola, eu espero que a gente contribua para reforçar os laços familiares e o cuidado com essa meninada. Estou dizendo isso, aqui tem uma graúda com a farda da escola. Quando eu falo assim, pode ser que tem gente que esteja pensando, ó, ele está falando dos pequenininhos. Não, eu estou falando dos graúdos também. Eu vivi na favela, tinha dia que não tinha o que comer. A meninada da rua, minha mãe sempre brincava quando a gente chegava em casa e perguntava o que tinha para comer, como não tinha nada. Ela dizia, tão pirão delicioso. Eu já sabia o que era, já perguntava dando risada. Pirão de quê, minha mãe? Quer dizer, pirão de café. Quem já comeu aí pirão de café? Levanta a mão aí. Dá uma assistência retada, não? A farinha molhada enche o bucho. A cafeína da energia. Uma vez lá no Oeste eu estava falando isso, uma senhora ali no campo disse, me dá um tesão retado. Eu disse, tesão nunca senti não, senhora. Agora, me dá energia retada. E quando a gente não queria mais comer o pirão de café, a gente ia lá para o Monte Serrar, pegar siri, passava no açougue, pegava os pedacinhos de pelão, de carne, amarrava no cordão com caldo de bananeira, da folha de bananeira para molhar, pegava siri e voltava para casa, 4, 5 horas para cozinhar e comer. Então, eu digo, naquela época tinha dificuldade, tinha até fome. Mas naquela época não tinha uma nuvem de gafanhoto que consome a juventude como tem hoje. Que nuvem é essa, governador de gafanhoto? Chama-se droga. Que está o tempo todo querendo consumir nossos filhos e nossos netos, levá-los para o caminho errado. E só quem pode resgatá-los é pai, mãe e família. Impedir que eles sejam levados para o mundo errado. E por que eu acho importante, fundamental, o abraço dos graúdos? Eu digo sempre, os miúdos não vão longe sozinhos. Os graúdos já vão
muito longe sozinhos. E por isso eles também precisam do abraço do pai, da mãe, do avô e da família, para que eles sintam o afeto e se mantenham no caminho certo. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Um abraço.